estamos iniciando o módulo Curso Magistério. Esse é um curso completo e nós vamos iniciar o módulo 1, trabalhando concepções pedagógicas. Vou apresentar para você a estrutura do curso, exatamente para você poder acompanhar juntamente com o material impresso e fazer os exercícios, para que seu aprendizado seja realmente intensificado. No módulo 1, nós vamos trabalhar as concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico, a avaliação tanto educacional quanto institucional, a relação professor e aluno e conhecimento, e concepções de currículo, teorias críticas, pós-críticas e DCN, e além disso, planejamento. O planejamento eu vou abordar o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, o PNE, né, no sentido de desenvolver toda essa teorização em cima dos planos que, a partir da década de 90, se tornou uma temática importante dentro do magistério. No módulo 2, propriamente a questão da função da escola, o desenvolvimento da aprendizagem, as concepções de aprendizagem, teóricos interacionistas e toda a questão que envolve a aprendizagem do aluno. No módulo 3, nós vamos trabalhar especificamente com alfabetização, a questão de processos construtivos da leitura, né, a questão também do letramento, o trabalho com a educação infantil e o trabalho com os conhecimentos interdisciplinares, pluridisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares. No quarto e último módulo, nós vamos trabalhar toda a legislação educacional, abordando gestão democrática, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, regimento escolar, a questão da legislação específica da educação especial e todas as políticas e gestões da educação. Iniciamos agora a nossa aula 1. É importante que você tenha em mãos o seu material impresso, para que você possa acompanhar, e que você consiga também esse material de slides que eu coloquei, os tópicos dos slides, para que você possa acompanhar a aula 1 e aproveitar bem aí os seus estudos. O módulo 5 é um módulo específico para quem se candidata a funções de professor de português ou para quem está se candidatando às séries iniciais. Docência na alfabetização e letramento, o desenvolvimento do pensamento da linguagem, de acordo com Vygotsky, avaliação no processo de alfabetização e análise das produções críticas das crianças. Então, é mais voltada para as séries iniciais, mas é importante deixar claro que esse conteúdo ele tem aparecido bastante nas provas atuais, tanto para professores 1 quanto para professores 2. Nossa aula de hoje, concepções pedagógicas e da educação brasileira. A aula está baseada no livro do Saviani. Então, há umas diferenças em relação ao livro do Libani. Então, para isso, eu vou fazer um quadro aqui para vocês anotarem, porque o Libani faz uma divisão entre liberais e progressistas, né? E o Saviani faz uma divisão diferenciada disso. Mas, na verdade, apenas usaram nomes diferentes para dizerem praticamente a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui um marco importante, Constituição Federal de 1988, nós vamos ter o antes e o depois da Constituição, né? Antes da Constituição, nós vamos ter uma visão muito pautada na manutenção. Então, nós temos uma manutenção social aqui. Após a Constituição, nós vamos trabalhar com a ideia de transformação. Então, o que vai acontecer? O Libani, ele divide isso em liberal e progressista. Na perspectiva liberal, a escola ela se restringe ao seu papel pedagógico, então ela é pedagógica. Na perspectiva progressista, a escola ela não é só pedagógica, ela passa a ser pedagógica e política. Então ela é pedagógica
e política. Se eu pensar assim, se eu pensar que a escola está trabalhando de acordo com o funcionalismo, ela funciona de acordo com o seu papel social, que é pedagógico, então eu vou entender a escola não se comprometendo politicamente, não colocando nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de crítica a respeito do que acontece nas outras instituições sociais. Então, por isso a gente vai chamar essa escola de acrítica. E as tendências em que vão colocar o papel político da escola, né? A escola como um aparelho ideológico do Estado, a escola como uma manutenção de status quo, a escola como uma instituição que precisa lutar contra a hegemonia, né? Então ela é contra-hegemônica, então eu vou entender essa escola de maneira crítica. O Libânio, ele vai dizer que nós temos aí quatro tendências pedagógicas, né? Porque uma delas se divide em duas. Nós temos 4 tendências pedagógicas que visavam a manutenção do sistema. Então nós temos aqui a tradicional, a escola nova, que vai ser renovada, progressivista, que se divide numa outra renovada, chamada renovada não diretiva. A diferença aqui, basicamente, é o papel do professor diante de todo o processo educativo e a finalidade da educação. Enquanto a escola renovada progressivista era uma escola ativa, preocupada em dar experimentação ao aluno, transformar o aluno em um descobridor, um pesquisador, a escola não diretiva, ela estava mais preocupada com a formação de personalidade, com a formação de um sujeito mais autônomo, com a formação de um espaço escolar favorável ao desenvolvimento de personalidades mais livres, mais conscientes, mais autônomas. Então, nós vamos ter aqui Dewey, aqui Carl Roger, né? E nós temos ainda um modelo tecnicista, que também não estava nem um pouco preocupado com transformações sociais. Na verdade, estava preocupado em manutenção do status quo, transformando essa escola numa escola reprodutora. No ponto de vista progressista, nós vamos encontrar o primeiro aí, a libertadora, do Paulo Freire, a libertária, do Frenet, e a crítico social dos conteúdos, Saviani, Libânio, são os críticos sociais dos conteúdos. Veja bem, eu coloquei um marco teórico à Constituição de 88, mas não quer dizer que essa visão progressista vá acontecer a partir de 88. Não, na prática, nós vamos começar a enxergar essa visão progressista a partir de 88. Por quê? Antes de 88, nós temos uma ditadura militar, e essa ditadura militar impede essa manifestação de educação política. Mas, na teoria, a libertadora começa seus primeiros caminhos, seus primeiros passos aí na educação libertadora a partir da década de 60, mas é interrompida com a ditadura militar. E aí Paulo Freire é exilado, sai do Brasil e vai desenvolver todo o seu trabalho fora do Brasil. Então eu não posso dizer que a visão transformadora ela acontece após 88. A visão transformadora, toda a ideologia transformadora, ela acontece bem antes. Ela acontece na década de 60. Em 70 vai haver uma reformulação curricular. E aí essa necessidade de se pensar a educação longe dessa visão individualista que o tecnicismo traz. Bom, esse quadro é apenas para vocês se posicionarem entre um autor e outro, porque nós vamos, na verdade, na aula 1, falar sobre o Saviani. O Libânio, ele está no módulo básico do curso e vocês também podem encontrar material dando esse embasamento aí a respeito desse autor. Então agora nós vamos dar início ao conteúdo do livro do Libânio.
juntamente com o material impresso e fazer os exercícios para que seu aprendizado seja realmente intensificado. No módulo 1, nós vamos trabalhar as concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico, a avaliação tanto educacional quanto institucional, a relação professor e aluno e conhecimento, e concepções de currículo, teorias críticas, pós-críticas e DCN, e além disso, planejamento. O planejamento eu vou abordar o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, o PNE, né, no sentido de desenvolver toda essa teorização em cima dos planos que, a partir da década de 90, se tornou uma temática importante dentro do magistério. No módulo 2, propriamente a questão da função da escola, o desenvolvimento da aprendizagem, as concepções de aprendizagem, teóricos interacionistas e toda a questão que envolve a aprendizagem do aluno. No módulo 3, nós vamos trabalhar especificamente com alfabetização, a questão de processos construtivos da leitura, né, a questão também do letramento, o trabalho com a educação infantil e o trabalho com os conhecimentos interdisciplinares, pluridisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares. No quarto e último módulo, nós vamos trabalhar toda a legislação educacional, abordando gestão democrática, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, regimento escolar, a questão da legislação específica da educação especial e todas as políticas e gestões da educação. Iniciamos agora a nossa aula 1. É importante que você tenha em mãos o seu material impresso, para que você possa acompanhar, e que você consiga também esse material de slides que eu coloquei, os tópicos dos slides, para que você possa acompanhar a aula 1 e aproveitar bem aí os seus estudos. O módulo 5 é um módulo específico para quem se candidata a funções de professor de português ou para quem está se candidatando às séries iniciais. Docência na alfabetização e letramento, o desenvolvimento do pensamento da linguagem. Estamos iniciando o módulo curso magistério, esse é um curso completo e nós vamos iniciar o módulo 1, trabalhando concepções pedagógicas. Vou apresentar para você a estrutura do curso, exatamente para você poder acompanhar